Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos aprender como obter a sabedoria. Tiago, por exemplo, tinha o segredo para se lidar com a sabedoria diante das provações. Mas enquanto perguntamos como alcançar essa sabedoria, Tiago simplesmente nos diz: peça. Assim, o primeiro passo para obter sabedoria é pedir. O segundo passo para a sabedoria é pedir a Deus. O terceiro passo para a sabedoria é pedir com fé. E é por isso que Tiago está chamando você e eu para que venhamos entrar na corrida da fé. Ele está chamando você a estar convicto em sua mente daquilo que você realmente quer. Você quer verdadeiramente alcançar sabedoria para lidar com seus problemas? Então, você deve buscar a única fonte verdadeira, o Deus doador, que concede sabedoria para lidarmos com as provações desta vida. E você deve ir a Ele de todo o seu coração, em plena fé, não duvidando. Todos nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas provações, ou seja, a boa sabedoria de Deus. E nós podemos agradecer a Ele, já que tudo o que precisamos fazer é pedir-lhe sabedoria com um coração cheio de fé, e ela nos será dada. Então, da próxima vez que você estiver passando por provações ou dilemas, em lugar de orar para que a prova lhe seja removida, peça a Deus a sua sabedoria para lidar com os problemas do modo dele. Apenas pare, observe e ouça antes de você seguir em frente. Pare antes de você fazer qualquer coisa. Passe um tempo consultando a Deus antes de você agir. Olhe para o Senhor. Confiadamente pergunte: Senhor, o que tu queres que eu faça aqui? Como tu queres que eu responda? Qual é a coisa certa a fazer? Eu quero fazer as coisas da tua maneira. E ouça a sua sabedoria. Um coração de fé crê que Deus ouve o nosso clamor por socorro e responde. Haja. Um coração de fé também crê que a sabedoria de Deus é o melhor e responde com obediência, sem duvidar. Essas ações e atitudes são o segredo da sabedoria. Nós enfrentaremos provações após provações, mas nós agora sabemos o segredo de como enfrentá-las. Agora comece a colocar o segredo em prática e em seguida comece a crescer em sabedoria e fé. Nós precisamos permanecer em cada provação até que ela passe. Perseverar nas provações é difícil, não é? Cada novo teste desafia-nos a utilizar a força, a sabedoria e a maturidade que já alcançamos. Desafia também a nossa fé, impulsionando-nos a novamente confiar em Deus para nos capacitar. Mas as verdadeiras boas novas são dadas quando alcançamos o outro lado de cada provação. E aí ocorre o crescimento. O crescimento em sabedoria, em fé e em maturidade espiritual. Do outro lado de cada e de todas as provações que enfrentamos, independe da nossa condição de vida e da nossa confiança em Deus. As provações também trazem benefícios para todos nós, e essas são as boas novas que Tiago tem para nós. Notamos dois tipos de pessoas em duas diferentes circunstâncias, cada qual
enfrentando o seu próprio tipo de provação, com respectivo resultado no aperfeiçoamento e purificação da sua fé. Normalmente, os humildes são vistos de uma forma inferior e os ricos são vistos de uma forma superior. Mas Tiago dá uma atribuição a cada um. Suponha que você esteja vivendo em circunstâncias humildes. Você é convidado por Tiago a se regozijar e a se gloriar pelo fato de que em Jesus você é exaltado. Por outro lado, suponha que você se encontra na categoria do rico, que você seja uma pessoa abençoada, com riquezas e bens materiais. Bem, Tiago tem uma palavra para você também, e ele diz: não valorize as riquezas, pois a vida é incerta. Tão rapidamente quanto o sol nasce com seu ardente calor e queima a grama, suas riquezas podem desaparecer. Não coloque sua confiança nas coisas externas, que você pode perder em um segundo. Em vez disso, confie e se alegre no Senhor e nas riquezas eternas, que somente Ele pode prover. Quer percamos a nossa riqueza, nossa saúde, nossos amados, Deus está vivo eternamente e as suas promessas de cuidar de nós em toda e qualquer circunstância permanecem para sempre. Assim, como Tiago nos mostra, podemos nos gloriar em nossa humilhação, em nossas perdas, porque ainda que venhamos a perder todas as nossas riquezas, continuamos pertencendo ao Deus do universo. Nós ainda continuaremos a ser filhos amados, abençoados e continuaremos a ter todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O pobre, o rico e o homem, em qualquer condição social, todos eles, no final, são nivelados pela cruz. Nenhuma posição permanece todo o tempo em posição mais elevada do que a outra. As tribulações são o grande equalizador, nivelando todos os crentes na dependência de Deus. Portanto, nós devemos perseverar, sabendo que receberemos a bênção da coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. E eu tenho certeza que você também o ama, em nome de Jesus, não é mesmo? Mas muitas vezes, por força da dureza das provações, temos sido forçados a sucumbir, a cair e a ir à procura de Jesus e então poder triunfar e permanecer firme, resistindo até mesmo às tentações. E eu pergunto, você quer desenvolver uma fé forte? Você deseja crescer até tornar-se uma extraordinária mulher ou um extraordinário homem de perseverança? Então, veja como Tiago nos ensina a importância de compreender as tentações. Nós já aprendemos que Deus traz desafios especiais para a vida de cada cristão, para que a nossa fé possa crescer. E Tiago nos ensina duas maneiras que podemos usar para responder às provações, aos testes e às tentações. Uma delas é a forma errada, a outra é a forma certa. É surpreendente como muitas desculpas nos vêm à tona quando se aproximam as tentações, em vez de perseverarmos e passarmos no teste. É igualmente surpreendente quantas pessoas podemos colocar a culpa quando trazemos as nossas desculpas. Mas Tiago escreveu a sua carta para corrigir alguns grandes erros no comportamento dos seus destinatários quanto à sua forma de pensar. Eles precisavam claramente de uma ajuda em sua compreensão de Deus.
e da natureza do pecado. Tiago conduz cada um diretamente ao que se refere ao pecado e à tentação. Se nós não culpamos a Deus, a Satanás, aos outros ou às circunstâncias, então, quem deve levar a culpa? Tiago nos adverte: vigie os seus próprios desejos. Desejos incontrolados levam ao pecado, o qual leva à morte. Isso fica claro para nós quando percebemos que devemos estar conscientes das tentações e controlá-las, arrancando o mal pela raiz. Lembre-se, a tentação em si não é pecado, mas a falta de resistência ao pecado, sim. Tiago nos alerta a não nos enganarmos sobre a natureza de Deus e a fonte real da tentação, e crescermos em nossa compreensão e em nosso comportamento. Esteja vigilante e precavido para não culpar a Deus nem aos outros. Em vez disso, esteja atento quanto ao seu próprio pecado. Esteja atento e consciente destas fontes de tentações: o mundo, a carne e o diabo. Esteja vigilante e precavido quanto ao desejo de se livrar das provações. Elas são as auxiliares necessárias para o avanço espiritual. Amém? Então vamos orar e clamar a Deus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje nós estamos aqui aprendendo sobre como lidar com as provações tendo sabedoria. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Nós pedimos ao Senhor, conceda-nos essa sabedoria, para que diante dos problemas, das dificuldades, das tentações, das provações, dos obstáculos, nós venhamos saber como enfrentá-las, como agir e como vencê-las, porque só o Senhor pode nos conceder a resposta, a estratégia, tudo aquilo que nós precisamos para, neste mundo em que vivemos, enfrentar tudo aquilo que o inimigo muitas vezes coloca diante de nós. E é por isso que nesse dia de hoje nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós temos a oportunidade de aprender contigo. E o Espírito Santo de Deus é o nosso professor, é aquele que nos direciona. E por isso, nesse dia, eu te agradeço, porque a cada dia estamos aprendendo a ter sabedoria e fé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastora Fátima, da Igreja Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.